Olá, esse é o número 20 e último da série sobre lógica modal. Depois dessa pequena introdução, faremos mais adiante uma série mais detalhada sobre os resultados técnicos sobre lógica modal. Nesse vídeo, falaremos sobre a semântica de vizinhança, que é uma forma alternativa aos sistemas de mundos possíveis do Kripke. Esse sistema foi introduzido pelo Scott e o Montague e ele ganhou muita proeminência pelo uso no estudo de metafísica pelo David Lewis. Vamos lá? A estratégia que adotaremos para investigar a semântica de vizinhança vai ser a de introduzir o conceito de vizinhança no interior da semântica de Kripke e depois expandir para além da semântica de Kripke, chegando de fato à semântica de vizinhança propriamente. Nesse caso, nós veremos que algumas fórmulas comumente válidas na semântica tradicional passam a ser falsas nessa nova semântica. Vamos começar com uma fórmula na semântica de Kripke bem simples. Vamos começar com a fórmula necessário P avaliada em algum mundo de algum modelo. Quando que essa fórmula é válida? Como nós já vimos repetidamente nesse curso, essa fórmula é válida quando todo W' tal que W acessa W' é tal que W' de fato satisfaz a proposição P. Ou seja, todos os mundos acessíveis de fato validam a fórmula em questão. Se nós escrevemos que W acessa os mundos W1, W2, W3, isso quer dizer que a gente pode agora pensar na proposição P de um jeito diferente, pensar o conjunto de mundos onde P é válido. Isso também é comum quando se fala nas estruturas de Kripke, mas não foi a convenção que nós adotamos em geral aqui nesse curso. Nós podemos pensar que P ele tem uma interpretação nesse modelo que é o conjunto de mundos onde ele é válido. E o conjunto de mundos onde P é válido, digamos, é o W1, W2 e W3. Então, nós podemos agora, nesse sentido, expressar que os mundos acessados por W, de fato, são um subconjunto do universo de mundos onde P é válido. Essa é uma outra forma de expressar a validade de necessário P. E o que são, no sentido de vizinhança, os mundos W1, W2 e W3? Esses mundos, que depois vai ser o nosso estudo mais em detalhes, é aquilo que nós vamos chamar de os vizinhos mais próximos. Ou seja, os vizinhos são algo um pouco mais geral e dentro da semântica de Kripke nós temos esse conceito especial que são os vizinhos mais próximos. Os vizinhos mais próximos são exatamente aqueles mundos que são acessados por um mundo dado. Vamos agora introduzir o conceito de vizinhança associado aos modelos de Kripke. Se nós temos que o modelo anterior ele é dado por W, R e uma valoração V, e nós destacamos o mundo W como na tela anterior, então o conceito de vizinhança para o W, esse N de W, é o conjunto de subconjuntos de todos os mundos, tais que a vizinhança mais próxima do W está contida nesse conjunto. Ou seja, os vizinhos de W são todas as coisas que ao menos contêm a vizinhança mais próxima. Se nós pensamos em vizinhança como nós estamos acostumados, a vizinhança como algo, como um círculo ao redor da nossa casa, nós poderíamos pensar que nós temos vários conceitos de vizinhança, várias vizinhanças que nós podemos traçar. Tem a vizinhança mais imediata, mas tem outras vizinhanças que nós podemos traçar. É a vizinhança do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, e assim por diante. Então, aqui nós estamos aproximando da ideia de uma semântica modal vinculada a conceito de proximidade e distância. Né? Estamos pensando mais geometricamente, mais topologicamente.
Se nós fizermos uma representação dessa situação, nós teríamos aqui o W, com W1, 2 e 3, e eles seriam essa vizinhança mínima, os imediatamente ao redor do W, e qualquer coisa contendo esse conjunto mínimo vai ser uma vizinhança de W. Então nós temos diversas vizinhanças, não necessariamente só uma, mas no contexto da semântica de Kripke, nós temos sempre esse núcleo duro que é a vizinhança imediata ou a vizinhança mais próxima. Esses são os vizinhos do W. Escrevendo isso agora de modo mais geral, de modo mais preciso, o que vamos ter é que a vizinhança é uma função dos mundos de um modelo em partes desses mundos, ou seja, é um conjunto de subconjuntos do W, que é o conjunto de mundos, tal que ao menos se contém os vizinhos imediatos do mundo dado. Ou seja, N de um W qualquer são os conjuntos X, tais que X contém o conjunto de todos os mundos acessados por W. Agora que nós temos o conceito de vizinhança, nós podemos reescrever a ideia, o conceito de satisfação em termos da vizinhança ao invés de em termos da relação de acessibilidade. Como que nós vamos fazer isso? Uma proposição P qualquer, ela é verdadeira quando ela tem valor verdadeiro pela valoração, ou reescrevendo na outra linguagem que nós introduzimos aqui, se W é um dos mundos onde P é válido, né, na interpretação, os operadores booleanos vão funcionar como de costume, não quando não vale, ou quando vale um ou vale o outro, e assim por diante. O operador de necessidade, ou seja, uma fórmula necessário φ, ela vai ser válida quando a vizinhança do W contém a coleção de mundos onde aquela fórmula é válida, certo? Essa vai ser a definição, a nova definição para o conceito de necessidade. O conjunto de mundo onde φ é válido é uma vizinhança do mundo dado. Isso é o que faz com que a fórmula seja necessária. Se nós tomamos o conjunto de tudo que tem φ, então isso forma uma vizinhança em torno, né, nesse conceito mais geométrico, em torno do mundo W. Observe que se essa definição de fato captura a ideia da satisfação no mesmo sentido que o da relação de acessibilidade, então podemos pensar as estruturas de Kripke a partir do conceito de vizinhança. É claro que essa vizinhança no sentido já direcionado a tentar capturar a semântica de Kripke. Nós veremos que a vizinhança pode ser definida de um jeito um pouco mais amplo, de modo que a gente vai conseguir representar situações um pouco diferentes. Antes de avançarmos, vamos ver um exemplo de aplicação dessa relação de satisfação. Vamos então começar com um modelo relacional, ou seja, um modelo no sentido de Kripke, onde nós temos W acessando W1 e W2 e W3 acessando W. Agora vamos listar quem são as vizinhanças de W. W tem como vizinhos imediatos W1 e W2, então esse é o primeiro conjunto. Depois nós temos a vizinhança W1, W2 e W3, nós temos W1, W2 e W, nós temos W1, W2, W3 e W. Então essas são todas as vizinhanças do meu W. Todos os subconjuntos da minha estrutura que contêm os mundos acessíveis, que são W1 e W2. Além disso, nós temos os vizinhos de W3, por exemplo, o W e o W3, e assim por diante. Nós não vamos aqui listar os vizinhos de todos os mundos. Aqui basta observar quem são os vizinhos de W. Então, vamos dizer que uma fórmula P
ela é válida nos mundos W1, 2 e 3. Nesse caso, o conjunto dos mundos onde P é válido vai ser W1, W2 e W3. E isso nós podemos observar que é de fato uma vizinhança do W. W1, W2 e W3, como aqui destacado, é de fato uma vizinhança de W. Como nós observamos isso, então nós podemos concluir que de fato W satisfaz que P é necessário. Agora que avaliamos uma fórmula e vimos como se trata a vizinhança no sentido dos modelos de Kripke, vamos explorar que outros tipos de vizinhança nós temos. A primeira coisa que nós vamos nos perguntar é se de fato é sempre viável considerar o conceito de os vizinhos mais próximos. Ou seja, existe de fato aqueles que são os mais próximos. Quando a gente pensa um pouco mais geometricamente, a gente vai perceber que, bom, existe uma vizinhança em torno de mim, mas por que eu incluo, além dos meus dois vizinhos do lado, se você mora numa casa, será que eu incluo também o da frente? Bom, mas os mais próximos são o do lado, os do lado, mas será que eu incluo os da frente? E os de trás? Como que eu seto qual é exatamente os mais próximos? Eu consigo entender muito bem o que é uma vizinhança. Uma vizinhança é um entorno de mim. Mas a ideia de os mais próximos pode ser muito complicada. Talvez eu considere quem são os vizinhos do meu quarto somente. Ou os vizinhos de 3 metros ao meu redor. Não sei. Isso pode variar bastante a depender dos propósitos que nós queremos modelar. Então, nós podemos, por exemplo, tomar um caso na matemática em que consideramos a linha reta real. Observe que na reta real, a gente pode fazer a pergunta quem são os vizinhos, por exemplo, do número 0. Quem que são os vizinhos do 0? Tem um vizinho que é o vizinho mais próximo? Um conjunto de elementos que de fato é o mais próximo? Note que se estivéssemos falando dos números naturais, a gente poderia razoavelmente dizer que o conjunto contendo o 1 é o conjunto mais próximo. Ou, se fossem os inteiros, a gente poderia dizer que o conjunto contendo o 1 e o menos 1 é o conjunto dos vizinhos mais próximos. Mas e se estamos falando dos números reais? Então, se estamos falando dos números reais, eu não consigo fixar quem são esses vizinhos mais próximos, né? Então, nesse caso, faz mais sentido a gente falar do conceito de vizinhança de modo mais geral. Por exemplo, eu sei que o conjunto que vai do menos 1 ao 1 tirando o 0 é uma vizinhança, se estamos excluindo, por exemplo, o próprio elemento. O menos 2 ao 1 também é uma vizinhança. Menos 0,5 ao 0,5 é uma vizinhança. E assim por diante. Note que, caso nós fôssemos exigentes e quiséssemos fixar quem é o conjunto base, que é o vizinho do 0, nós teríamos somente o vazio, né? Nós não teríamos nenhum conjunto de vizinhos e isso trivializaria a noção de vizinhança, apesar de a noção de vizinhança do 0 não ser um conceito trivial. Agora que estamos considerando um conceito de vizinhança mais expandido, vamos pensar em um exemplo não trivial. Então nós temos W, W1, W2 e W3, e as vizinhanças de W são W1, W2, W2, W3 e W1, W2, W3. Em que aqui nós temos uma não trivialidade? É o fato de que W2 é o único mundo que está em todas as vizinhanças de W. Porém, o W2 sozinho não está em uma vizinhança. A vizinhança, eu posso pegar uma vizinhança que puxe para o W1, uma vizinhança que puxe para o W3, posso pegar uma vizinhança grandona que pega os 3 mundos, porém, a vizinhança contendo W2 somente não é uma vizinhança de W.
Agora que nós temos isso, vamos avaliar como que nós teríamos uma fórmula, né? Como que avaliaríamos uma fórmula nesse cenário. Digamos que uma fórmula φ ela é válida nos mundos W1, W2 e W3. Nesse caso, a vizinhança W1, W2, W3 de fato é uma vizinhança de W. Portanto, nós concluímos que W satisfaz que essa fórmula é de fato necessária. Agora, se a vizinhança, né, os mundos onde φ é verdadeiro fosse W1 e W3, então W não satisfaria que φ é necessário. Por quê? Toda vizinhança vai ter que conter pelo menos o W2, né? Lembra, o W2 está em todas as vizinhanças. Então, W1, W3 não é uma vizinhança de W e necessário φ não vai ser verdadeiro. Se nós tivermos, então, os mundos onde φ é válido W1 e W2, ou W2 e W3, nesses dois casos nós vamos ter que o mundo W vê φ como uma fórmula necessária. Observe que aqui nesse caso nós temos uma situação diferente, uma situação em que pode ser dito necessário, mesmo que não seja válido em todos os mundos que participam de alguma vizinhança do mundo W. Então, nós temos aqui um conceito um pouco diferente do conceito de acessibilidade e agora vamos ver uma fórmula que falha nessa nova semântica, porém não falhava na semântica de Kripke. Vamos lá, então? O exemplo que nós temos em mente é uma regra que funciona na semântica de Kripke e é a seguinte, é a ideia que no sistema K de Kripke, se duas fórmulas são necessárias, então a conjunção dessas fórmulas também é necessária. Ou seja, se necessário φ e necessário ψ valem em um mundo W, então a fórmula necessário φ e ψ também vale. A ideia é a seguinte, se um mundo W, todos os mundos que ele acessa têm φ e todos os mundos que ele acessa de fato têm ψ, então todos os mundos que ele acessa têm de fato as duas fórmulas. Mas vamos ver que na estrutura que nós montamos, a mesma estrutura que montamos no exemplo passado, essa fórmula pode falhar. Vejamos a seguinte situação. Nós temos o mesmo W1, W2 e W3, aqui as vizinhanças. Está faltando para ser igual a um semântica de Kripke ter a vizinhança do W2 sozinho, mas ele não está lá. Então vamos agora observar o que vai acontecer nesse caso. Digamos que a fórmula φ vale em W1, W2, mas não em W3, e a fórmula ψ vale em W2 e W3 e não vale em W1. Nesse caso, o conjunto de mundos onde φ é válido é W1, W2, conjunto de mundos onde ψ é válido, W2 e W3. W1 e W2 é, de fato, uma vizinhança de W, portanto, W satisfaz que φ é necessário. Agora, necessário ψ também, porque W2 e W3 também são uma vizinhança de W. Porém, vamos observar o que vai acontecer com a fórmula necessário φ e ψ. Os vizinhos, né, ou a vizinhança dessa fórmula, os mundos onde essa fórmula é válida, vai ser somente o mundo W2. Só que o W2 não é uma vizinhança de W. Portanto, a fórmula necessário φ e ψ não é verdadeira em W, apesar de φ ser necessária e ψ ser necessária. Por fim, vamos agora analisar casos dessas fórmulas, dessas relações que são válidas em K, mas não são válidas na semântica de vizinhança, e entender como que ela poderia representar alguma noção modal importante. Vejamos o primeiro exemplo. No caso, o mesmo exemplo anterior, em que vamos interpretar o quadrado de necessidade como
é dever. E a fórmula phi é encontrar Alberto, a fórmula psi é encontrar Ivan, e a fórmula phi-psi é encontrar Alberto e Ivan. Digamos que eu prometi encontrar Alberto e eu prometi encontrar Ivan. Então, é de fato dever, né? É uma responsabilidade minha encontrar Alberto e é uma responsabilidade minha encontrar Ivan. Mas não pode ser uma responsabilidade minha encontrar os dois ao mesmo tempo, porque seria ter responsabilidade por algo que é inconsistente. Então, apesar de eu ter o dever, eu terei que falhar com alguém, mesmo que isso não represente o fato de que eu deveria encontrar os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que encontrar um, eu tenho que encontrar outro, mas eu não posso ter que encontrar os dois ao mesmo tempo, porque isso é uma contradição, no caso, assumindo que os dois estão em lugares diferentes. Vamos ver uma outra relação que também falha, apesar de que não provamos, nos sistemas, né, na semântica de vizinhança. Se nós temos que phi implica psi, então isso na semântica de vizinhança não implica que necessário phi implica necessário psi. Isso é bem interessante porque pode ser usado para um exemplo epistêmico, um exemplo de conhecimento. Qual que vai ser o exemplo que nós vamos trabalhar? Seria a ideia de que o quadrado de necessidade representa o sei que. Vamos tomar que a fórmula phi é a ideia ocorre eclipse lunar. E a fórmula psi, que a Terra faz sombra na Lua. Observe que, de fato, é uma implicação legítima dizer que se ocorre eclipse lunar, então a Terra faz sombra na Lua. Natural, é o fato conhecido, né? Então aqui, nesse primeiro lado, nós estamos falando de fatos, né? De o que é a realidade. Agora, do outro lado, a conclusão que nós faríamos naturalmente nos sistemas de Kripke, mas que aqui não vamos fazer, é a de que se eu sei que ocorre um eclipse lunar, então eu sei que a Terra faz sombra na Lua. E isso não é tão difícil de imaginar como falso. Por quê? Apesar de essa implicação ocorrer, por exemplo, talvez o Platão não sabia que a Terra fazia sombra na Lua, apesar de que ele sabia que ocorria eclipse, né? Ocorria eclipse, ele viu possivelmente algum eclipse, mas ele não sabia que a Terra faz sombra na Lua. Então, de fato, essa semântica pode capturar algumas sutilezas que a semântica de Kripke não capturava. Por exemplo, algumas relações de conhecimento ou algumas relações de dever e assim por diante. Com isso, nós finalizamos a nossa série introdutória sobre lógica modal. Vou lembrar aqui para vocês que em breve nós teremos também uma série mais dedicada aos assuntos técnicos da lógica modal. Vamos provar completude, resultados sobre bissimulação e assim por diante. Coisas muito relevantes da lógica modal, mas que servem mais para um segundo momento, onde já estamos familiarizados com os conceitos básicos da lógica modal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se puder, considere se tornar membro do canal. Um abraço e até a próxima.